Pois bem, foi nesse ambiente, e principalmente depois da grande manifestação dos estudantes durante o Dia Nacional de Luta, em maio de 77, né, que promoveu um mal-estar muito grande na direção, na reitoria, né? Porque o reitorado, naquela época, tinha à sua frente um capitão de mar e guerra, José Carlos Almeida Azevedo, né, que reagiu de uma forma brutal com relação a isso. Então, chegou o ponto de ele chamar a polícia para conter o movimento da greve que os estudantes declararam, né, em virtude da morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro. Então, a polícia transitou aqui. Você imagina, esses corredores repletos de alunos, né, em salas de aula e tudo, e um pessoal da polícia aprisionava ou detinha o estudante fisicamente. A gente via um preto de 2 metros de altura, um atleta, compreendeu? Em toda de velocidade, parecia que estava fazendo a corrida dos 100 metros de fundo, e segurava o aluno e levava para um camburão que ficava nas proximidades, logo aqui adiante, né? Você saindo aqui, você encontraria um camburão da polícia e enfiava os alunos. Eu me lembro muito bem de 2 irmãos, os irmãos Mendes, que acho que chamavam, um deles chamava Armando, era nosso aluno na comunicação, né, lutando para entrar na mesma viatura, no mesmo camburão em que o irmão tinha sido colocado, né. Era constrangedor. Mas nesse mesmo ambiente aqui também se deu a primeira reunião de professores com o intuito de fundar a associação, depois dessa adesão, inclusive, dos professores à greve dos alunos. Não tinha outro jeito, porque estavam vivendo numa ditadura, né? A repressão era assim, brutal, né? Havia gente presa. O Brasil, nós estamos falando de 77, né? Se não me falha a memória, é o período do Garrastazu Azul, Médici não, o Garrastazu Azul foi antes, do Geisel, né? E os primeiros vestígios de uma possível anistia já tinha pintado, né? Mas foi necessário uma luta renhida, que mobilizou muita gente. E num desses auditórios aqui, foi de onde a gente partiu um dia, depois de uma reunião em que a gente estava mobilizado, os professores, e saímos em fila indiana por aqui, ganhamos o campus e fomos até a reitoria para uma audiência com o reitor, né? Caminhamos o campus todo, acho que tem imagem dessa coisa, entendeu? E foi aqui, nesse local, que praticamente surgiu a nossa associação dos docentes da UNB, né? Naturalmente, isso decorreu, para que a gente realmente fundasse a ADUMB, decorreu dessa luta de 77, dessa greve dos alunos e da nossa adesão à luta dos alunos, que virou um movimento comum, não é? Decorreram 8 anos até a gente chegar a bom termo com a eleição do Cristóvão Buarque como reitor da universidade, um novo reitor, estabelecendo uma ordem que poderia se chamar de uma ordem democrática, né? E no curso desses 8 anos, eu me lembro de uma mobilização não só de figuras da administração pública, do Congresso, deputados e senadores, vamos dizer, uma pleiade de figuras exponenciais da educação, da cultura, da ciência no Brasil. Eu me lembro que a gente trouxe aqui o Paulo Freire, não é? Nós trouxemos aqui, num desses momentos, depois de uma negaça da parte dele, ele como um mineiro, um político mineiro, Tancredo Neves, que seria eleito presidente da República, né? E nesse transe em que ficou, depois da eleição dele, ele firmou um expediente
aderindo à nossa luta, não é? Aderindo de uma certa forma, de uma forma cautelosa, né? Como bom mineiro, não é? Tancredo Neves, o Francisco Rezec, que ao fim e ao cabo foi nosso professor aqui no direito, foi inclusive diretor do departamento de direito, foi nosso professor na comunicação, da qual eu fazia parte, não é? Como aluno ainda, como professor ainda em atividade, não é? O Francisco Rezec, que terminou como um ministro do Supremo Tribunal, né? Quem mais? Foi, num cômputo geral, foi assim, aliciamos ou apelamos para o apoio fora da universidade, não é? De luminares. Eu me lembro da gente votar para um conselho universitário em Marilene Chaui. Isso é uma homenagem, inclusive, a duas grandes mulheres, né? Podia elas estarem hoje à frente do movimento feminista no Brasil, né? Marilene Chaui e Lígia Fagundes Telles, a grande escritora, recentemente falecida, né? Então membro da Academia Brasileira de Letras. Foi um movimento extraordinário de mobilização de acordo com o que se podia fazer sob a pressão da ditadura. Mas esse cenário foi essencial, foi aqui que as coisas aconteceram desde 77 até 8 anos depois, que é mais ou menos 83, por aí assim, que se instalou realmente, a partir da ação da ADUMB, né, uma luta que elegeu para reitor o nosso Cristóvão Buarque, que logo em seguida, após a sua gestão, que foi das mais operosas, né, foi eleito governador do Distrito Federal. A cidade, de certa maneira, nasceu com Brasília, não é? O Darcy, junto com Anísio Teixeira, né, que foi a pessoa que pensou uma universidade de novo tipo, uma universidade inovadora, não é? De vanguarda para o Brasil, para atender exatamente aquela coisa que era um lema, né? A lealdade aos cânones da ciência e da cultura internacional e, ao mesmo tempo, a preocupação de resolver os problemas da sociedade brasileira, do Brasil de um modo geral. Essa era a pauta, não é? E foi extraordinário isso, porque realmente isso veio a se consumar. Então, a UNB, de um modo geral, ela teve digamos assim, um papel fundamental na história de Brasília, né? Não é à toa, por exemplo, de forma assim resumida, mas que ilustra muito bem isso, por exemplo, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que fez o ano passado a sua 54ª edição, nasceu na Universidade de Brasília, né? O primeiro curso regular de cinema foi realizado na Universidade de Brasília, com Paulo Emílio Salles Gomes, com Jean-Claude Bernardet, né? Com Nelson Pereira dos Santos, com Dib Lutfi, o grande fotógrafo, o grande diretor de fotografia, né? E isso foi uma coisa extraordinária, porque marcou a cultura brasileira, com a presença da UNB, né, na história do cinema brasileiro, não é? Entre outras conquistas, o nosso Roberto Salmeron, hoje, não sei se é falecido, mas à época, depois da diáspora, em 65, não suportando a pressão da ditadura, 225 professores pediram demissão voluntariamente, né? Isso é discutível até hoje, porque, de repente, a universidade pagou caro. Mas esse gesto serviu para mostrar que a gente estava em desacordo com o regime que tinha sido estabelecido a partir de 64, né? Essa é uma história que marcou muito, e a universidade tem uma relação enorme com a comunidade, né? Respeitada,
né, e procurada, né, quando tem até os jornais, quando noticiam que um sujeito passou no vestibular, passei na UNB, né, não precisa dizer mais nada. É uma coisa muito forte, muito presente a universidade, que nasce praticamente com Brasília, graças ao esforço de Darcy Ribeiro, a partir das ideias de Anísio Teixeira, não é? Que terminou por vencer essa parada, né? E está aí essa universidade estabelecida nesse Planalto Central. A pauta da DUMB, que nasceu com o movimento estudantil, como eu disse aqui, a partir de 77, não é? Ela se transformou num símbolo da luta contra a repressão e, em última análise, por uma virada, não é? Da ditadura para o Estado de Direito, né? Do arbítrio da ditadura para o Estado de Direito, para a redemocratização do Brasil, né? A eleição de Cristóvão, que nasce exatamente da DUMB, a eleição como reitor, nasce desse estado de espírito, dessa vontade que a gente tinha, né? Essa vontade de democracia, digamos assim, né? Foi o que norteou, foi o que deu assim, o caminho da DUMB, se confunde exatamente com essa passagem, com o Brasil se transformando, vamos dizer assim, de forma até muito lenta, né? Para a nossa vontade, para nossos anseios, né? De realmente fazer a transição para a democracia. A DUMB é simbólica dessa luta, não só em Brasília, mas para o Brasil. É das primeiras entidades de classe dos professores a ser fundada, né? Isso marcou bastante a sua história, a história da DUMB, né? Porque ela se inspirou no movimento estudantil, né? E assumiu uma tarefa hercúlea, enorme, né? Pela redemocratização, pela execração, posso dizer, do reitorado do capitão José Carlos Azevedo, né? Que mandava com mão de ferro nessa universidade, né? Eu podia evocar aqui e até homenagear uma enormidade de professores, Vonei Garrafa, Elício Pontes, Vinícius Arthur de Lima, o Birajara da Silva, né? O Fábio Versiani, quem mais, meu Deus? Sadi Dal Rosso, muitos, todos eles foram praticamente Pedro Murrieta, não é? O João Carlos Tiatini, né? Foi graças a essas pessoas que não tinham até aquele episódio dos estudantes, ao qual os professores aderiram, ainda não tinha encontrado a inspiração certa e conseguir a reação dos outros professores que tinham posições conservadoras e foram obrigados a se curvar àquele movimento que se tornou assim um avassalador, né? Tanto que a gente conseguiu vencer um representante das Forças Armadas, um interventor, né? Diferente do que a gente vive hoje numa democracia, embora haja um governo arbitrário e esquizofrênico como estamos atravessando, do Jair Bolsonaro. Eu vejo como a ditadura como um freio, como uma forma de uma tentativa de derrotar aquilo que era mais de acordo com vamos dizer, os cânones, né, do conhecimento e da ciência universal, livre para pensar. A universidade é um lugar livre para pensar, não é? E o Darcy Ribeiro, juntamente com Anísio Teixeira, que trouxe, muita gente perseguia o Darcy a essa época, que teve que, inclusive, que fugir do Brasil quando foi, na época do golpe militar, não é? Ele simplesmente abonou, né, quando ele tomou a frente para fundar de fato uma universidade em Brasília, né,
as ideias liberais, libertárias, posso dizer libertárias, né, do modelo que não era esquerdista, não era essa história do marxista, leninista, stalinista, né, que o Darcy foi tão acusado. Era o modelo americano, das universidades americanas, por sinal. É curioso isso, né, porque é exatamente o contrário, né? O Anísio Teixeira levou uma temporada vivendo nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil a experiência da Universidade Americana no sentido de uma abertura, né? De remover a classe, a cátedra vitalícia, por exemplo, que o sujeito sentava no trono, ele podia ser a maior cavalgadura, mas ele era, né, era professor para o resto da vida dele, sem prestar concurso, sem coisa nenhuma. Né? E uma universidade popular que pensava de introduzir na universidade o povo, que não... Eu dou um exemplo, era tão avançado a proposta do Darcy, que eu dou um exemplo muito simples. O Hermano Pena, que hoje é um conhecido documentário, eu dou como exemplo, começando, parece que o som foi interrompido, eu dou como exemplo dessa universidade que pensava não só na presença do povo, mas de uma forma livre de pensamento, de livre estruturas que pudessem, vamos dizer assim, revolucionar o ensino superior no Brasil. Eu dou o exemplo de um grande cineasta brasileiro, Hermano Pena, que foi aluno da universidade, que ele era ao mesmo tempo aluno, ele era aluno do ICA, ele era professor de estilogravura, compreendeu? Ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que ele era aluno, ele era professor. Né? Porque ele trazia na sua formação, ele conhecia de estilogravura. E nas artes plásticas tinha uma cadeira. E ele dava aulas como professor, ao mesmo tempo que ele frequentava a universidade como aluno do curso de comunicação. Entendeu? Até aí você vê a novidade que era isso. Né? E isso foi uma novidade que foi atropelada pela ditadura militar, porque era um pensamento de destruição, como hoje a gente, de certa forma, vê um esboço no governo atual, né? De golpear a universidade, de golpear a cultura brasileira, de disseminar o ódio entre essas pessoas todas que faziam a vanguarda do ensino superior no Brasil e da cultura de um modo geral no Brasil. A contextualização disso, isso se rebate muito em outros depoimentos que vocês já fizeram e vão fazer ainda, entendeu? De forma que essa coisa ambientada nesse edifício chamado popularmente de Minhocão, né, que é o Instituto Central, como é que chama isso aqui? O nome oficial, o nome Minhocão é o... ICC. Hã? ICC. ICC, Instituto Central de Ciências. Isso aqui, o Instituto Central de Ciências, quase 1 quilômetro de edificação, não é? Ele abriga o essencial da universidade, né? Uma obra extraordinária, né? Oscar Niemeyer, o mestre Oscar Niemeyer, que foi professor, fundador da universidade, um dos fundadores da Universidade de Brasília, né? Oscar Niemeyer é tido como um homem de esquerda, etc., né? E fazia parte dessa aventura maravilhosa que foi pensar a democracia no Brasil, né? Com um olhar voltado para o povo, um olhar voltado para uma abertura total, né? E realizar a universalidade do ensino superior nesse país.
Bom, eu vim para Brasília em 1970, não é? Eu vim nos últimos dias de 1969 para o Festival de Brasília e aqui recebi um convite de um diretor de fotografia que já era professor da Universidade de Brasília, Fernando Duarte, e eu aceitei. Ele fez uma proposta de 2 meses, que eu viesse aqui para um curso inicial, né? E aí eu fiquei, além de ao invés de 2 meses, eu fiquei, vai completar 52 anos em Brasília, 23 ou 24 dos quais como professor em atividade. Hoje eu sou aposentado da UNB, né? Então eu vi todas essas lutas, né? E aproveitei, como eu trouxe para a universidade o conhecimento que eu tinha do cinema, a experiência que eu tinha do cinema. Por isso que eu vim para a universidade, porque precisava de um professor, né, num pequeno grupo que restabeleceu o curso de 1965, quando a universidade foi praticamente quase que acabou, não é? Porque quem tomou conta da universidade nessa época foi exatamente o Azevedo. Então, em 65, estava funcionando o curso de cinema com Paulo Emílio Salles Gomes, com Jean-Claude Bernardet, com Nelson Pereira dos Santos, com Capovilla, com Dibi Lutfi, a fina flor do cinema brasileiro, se instalou em Brasília para fazer esse curso profissional de cinema, o primeiro do Brasil. Terminou em 65, né? Por quê? Porque houve essa que chamada a diáspora. Em 69, o Fernando me fez esse convite e eu vim, a partir de 70, a gente restabeleceu o curso de cinema. A universidade, hoje, 50 anos depois, tem consolidado no curso de comunicação o curso de cinema profissional, né? Os alunos têm aqui na Faculdade de Comunicação o curso de cinema. Mas fomos nós que plantamos essa semente, desde ali. Eu registrei, tem um filme que chama-se Barra 68, um longa-metragem, que circulou no circuito comercial, inclusive, que conta a história da Universidade de Brasília a partir da reestruturação, do ingresso da universidade no plano já da redemocratização do país, né? E também, inaugurando esse ciclo, lá atrás há um média-metragem, um documentário um curta-metragem, chama-se Vestibular 70. Eu filmei o Vestibular 70, no ano de 1970. Esse filme são mais de meio século de realizado, né? Ganhou prêmios aí fora, etc., que mostrava exatamente aquela atmosfera opressiva, tensa, pelos quais a universidade estava passando, mergulhada nesse conjunto, nesse cômputo da ditadura militar. Então é aquela coisa sofrida, né? Os alunos fazendo a sua prova num subterrâneo aqui embaixo, não é? Então, como eu já falei para vocês, e aquilo traduz um pouco do que acontecia no país como um todo. Gente presa, torturada, famílias inteiras destituídas do seu chefe porque estava preso ou assassinado pela ditadura militar. Tudo isso é um patrimônio que naquele momento era absolutamente negativo, mas que a gente tem que trazer como exemplo, como algo exemplar para os dias que vivemos. Nós não podemos admitir nenhum gesto que não seja em favor da democracia no país de hoje, né? Ao contrário do que pensa essa figura nefasta que está aí no governo atual.